O texto da nossa reflexão, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vou falar sobre um tema fácil de explanar. O espinho na carne de Paulo. E para que não me exaltasse por excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. E todo o povo de Deus diz... Esse é um daqueles textos da Bíblia que a gente lê e fica sem entender direito o que ele quer dizer. Claro que cada linha interpretativa, cada linha teológica vai descambar por um caminho e vai tentar entender a partir do único texto que fala, e nessas poucas palavras do espinho de Paulo, o que esse texto quer dizer. É assim também com outros textos. Existem textos complexos na Bíblia de entender. Quando você chega, por exemplo, diante das revelações de Apocalipse, existem tantas interpretações, tem mais interpretação do que texto bíblico, né? Tentando explicar quais são as representações daquelas imagens que são vistas por João, e assim também em outros textos da Bíblia. E esse aqui é um desses textos, e é muito difícil, existe um problema muito grande para poder interpretar esse texto, porque a palavra carne, no texto original, ela pode indicar muitas coisas. Ela pode indicar literalmente uma questão física, como ela também pode indicar problemas internos do ser humano. A palavra carne no original, e para nós evangélicos, quando a gente fala carne, nem sempre nós estamos nos referindo a questões físicas da carne propriamente dita, mas da carne que faz oposição ao espírito. E a palavra espinho também, ela tem uma situação complexa no grego, porque ela significa uma estaca, uma espécie de estaca com farpas, que dá para nós entendermos que é algo indesejável. Esse é o sentido da palavra espinhos no original. Então, algo indesejável que também pode ser físico, como pode ser espiritual, pode ser emocional. Então, existem várias coisas. O que era, afinal, o espinho na carne de Paulo? Um espinho que não causava apenas um incômodo, mas também trazia, segundo ele mesmo diz, muita dor. Física, emocional ou mental, não se sabe bem ao certo, mas aquele espinho incomodava demais a vida de Paulo, ao ponto dele pedir 3 vezes para Deus que o retirasse da sua vida. Existem, como eu disse, várias teorias, várias linhas interpretativas para nós entendermos o que é esse espinho. E eu quero nessa noite falar de 4 para poder introduzir o nosso assunto, que o nosso assunto não vai ser, obviamente, descobrir qual é o espinho na carne de Paulo. Isso é impossível. Ninguém conseguiu, durante anos e anos e anos de estudo teológico. Não sou eu com 40 minutos de pregação e uns 2 ou 3 dias de estudo da palavra que vou conseguir decifrar isso para vocês. Mas pelo menos aonde se chegou a respeito disso. Primeiro, se considera que pode ser algum oponente na vida dele. Então o espinho na carne seria alguém que faz oposição ao ministério dele. Segundo, algum conflito de ordem moral, pessoal, tentação, pecado, alguma coisa dessa natureza. Existe uma corrente teológica que fala sobre isso. Terceira, alguma doença física. Literalmente, a gente vai ver daqui a pouquinho que existe também uma corrente teológica, que é um pouco mais nova,
que fala sobre isso. E por último, a fraqueza. Ele se considerava uma pessoa fraca, e alguns vão considerar essas possibilidades, cada um seguindo uma linha. E qualquer uma dessas possibilidades, ela poderia ser considerada, porque todas elas têm algum tipo de probabilidade. Muito embora todas elas também tenham as suas dificuldades na interpretação. E nós não vamos entrar nos méritos para saber quais são as probabilidades, quais são as dificuldades, porque não é o nosso objetivo. Eu só quero destacar aqui nesse momento o quanto Deus é tremendo. Ele às vezes deixa uma questão assim em aberto, para que aquilo possa se aplicar à nossa própria necessidade. Deus é tremendo. Então fique em aberto para que a nossa necessidade possa ser o nosso espinho. E nós possamos considerar a partir do texto o espinho na carne como sendo uma dificuldade na nossa vida, quer seja de fraqueza, de ordem moral, quer seja de perseguição, ou até mesmo física. Então Deus deixa isso aberto, e eu acho isso muito legal. E eu quero dizer para você que se a teologia não fechou essa questão há 2000 anos para cá, não sou eu que vou fechar a questão agora, mas você vai conhecer todas elas e vai poder pensar sobre isso. E eu não me preocupo com o fato de teologia não ter fechado essa questão, porque eu sempre digo que teologia é uma matéria subjetiva. Nós temos uma teologia tradicional, temos uma teologia pentecostal, temos uma teologia calvinista, temos uma teologia arminiana, temos uma teologia e outra teologia, e mais outra teologia, e outra, e outra, e outra, e outra. Qual delas é a correta? Todas e nenhuma. Porque a teologia, ela é subjetiva. É a interpretação, é a visão do homem em cima do texto de Deus. Ah, mas o Espírito Santo é quem dá, eu sei. Mas será que o Espírito Santo só dá a luz para os batistas interpretarem? Ou será que o Espírito Santo só dá a luz para os pentecostais interpretarem? Para os presbiterianos interpretarem? Não. Não, é porque a teologia em si, ela não é tão importante quanto a nossa fé. Tem gente perdendo tempo com teologia e deveria estar mais preocupado com a sua própria fé e conduta. Quando nós entendermos isso, vai ficar muito mais fácil de andar com os nossos irmãos de todas as situações. Os que pensam na oportunidade de ser algum oponente da sua caminhada, têm argumento para isso. Porque Paulo sempre foi perseguido. Desde o momento que ele foi alcançado por Cristo, em Atos capítulo 9, ali começou a perseguição dele e culminou com a sua morte. Enquanto Paulo viveu, ele foi perseguido. Ele tinha inimigos romanos, ele tinha inimigos que era aquilo que a gente chama de fogo amigo, né? As pessoas de dentro do seu próprio grupo, tinha inimigos cristãos. Tinha até alguns na igreja que o consideravam como usurpador. Tem gente ainda hoje que considera Paulo como usurpador, dizendo que ele não é profeta, que ele não é apóstolo, coisa nenhuma, né? E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 3, a gente vê uma declaração nessa direção, diz assim: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com os meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são provas do meu apostolado no Senhor. Aqui Paulo está falando de algumas pessoas de dentro da igreja que questionavam o ministério apostólico dele. Questionavam, então era fogo amigo, é isso que a gente chama de fogo amigo. Então ele era perseguido e ele tinha muita oposição. Quem entende que o espinho na carne pudesse ser oposição, tem razão para entender isso. Eu preciso que alguém me traga água. O Júnior não veio hoje, me deixaram com sede. Paulo, ele sempre foi perseguido. Ele foi preso pelos judeus. Ele foi atacado por multidões.
Ele foi julgado 5 vezes, ele foi perseguido, ele passou necessidade, ele passou fome, sede, aflição, açoite, prisão, perigo de morte, tumulto, desonra, infâmia. Ele teria todo o motivo para poder dizer que aquilo era um espinho na carne. Mas eu, francamente, e aí é a minha opinião pessoal, eu não acredito que seja essa a direção, porque Paulo, conhecendo que Deus, ele não atua somente nos bons momentos, mas que Deus permite as perseguições também, ele não ia pedir isso para Deus, né? Ele não ia pedir, ó Deus, me livra dos meus perseguidores. Ele não faria isso, eu não acredito. Mas tem alguns que pensam assim. E os que acreditam assim, eles têm base para isso. Eles entendem que um servo de Deus não pode ser perseguido. Mas nós não pensamos assim. A segunda teoria é uma teoria também interessante, das que nós apresentamos aí. Ele fala que o espinho na carne de Paulo poderia ser algum problema de pecado, ou de luta interior com alguma tentação. Isso é possível? Claro que é possível. Paulo era homem como eu e você. Quem aqui não é foco de tentação? Quem aqui pode dizer, eu não cometo pecados? Nenhum de nós, e Paulo também não. Gálatas capítulo 4, no versículo 14, parte A, ele fala assim: não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Ele afirma que ele tinha tentações. E o seu espinho na carne, muitos pensam nessa direção, poderia ser alguma luta interior que ele tinha, como muitos de nós temos lutas interiores. Muitos de nós temos esse espinho que nos fustiga o tempo todo. Lutas interiores. A palavra tentação, ela pode ser interpretada como uma espécie de doença. E é a mesma palavra que é expressa ali em Mateus capítulo 4, Lucas 4, na tentação de Jesus no deserto, né? O diabo, ele foi usado para tentar Jesus. Se até Jesus foi tentado, por que Paulo não seria? Por que eu e você não seríamos? E por que o próprio Jesus orienta lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, 40 na parte B, o seguinte: orai para que não entreis em tentação. A tentação está à porta de cada um de nós, independente da área, porque a tentação, ela vai nos alcançar de acordo com a nossa fraqueza. Alguns têm fraqueza na área sexual, outros têm fraqueza na área de administração financeira, outros têm fraqueza na área de jogos, e aí por diante, cada um tem a sua própria fraqueza, e a tentação, ela surge exatamente nessa lacuna, nessa brecha. Então é possível sim que o espinho na carne a que Paulo se refere seja algum tipo de tentação. Particularmente eu acho que essa é a resposta. Mas assim digo eu, não o Senhor, né? Eu particularmente acho que esse é o caminho. Conflitos internos, tentações. Esse argumento teológico, ele surgiu lá na época da Reforma, né? O primeiro argumento que nós citamos, das perseguições, ele surge lá nos pais apostólicos, lá no começo da era cristã. Esse daqui já surge na Reforma, e ele surge principalmente porque esse espinho na carne, no texto latim, ele quer dizer estímulos carnes, que quer dizer literalmente isso, essa estimulação da carne para o pecado. É um termo relacionado principalmente ao pecado sexual. E eu vou dizer um negócio para você aqui, irmão. Eu não acredito, sinceramente, que tenha algum tipo de tentação que seja mais forte do que essa. Eu estou sendo sincero.
não existe, na minha opinião, nenhum tipo de tentação que seja mais forte do que essa. São as questões no âmbito da sexualidade humana. Pornografia, masturbação, o pecado de traição, adultério, essas coisas todas, né? As coisas que se cria na mente, no coração. Tem gente que não cede a nenhuma delas, mas vive criando imagens no coração, na sua mente. Então, é possível que Paulo tenha vivido uma situação como essa? É. Paulo, ele vivia sozinho. Alguém vai dizer, ele nunca casou? Não, eu acredito que ele tenha casado. Ele, antes de se converter, ele fazia parte do Sinédrio. Para estar no Sinédrio, precisava ser casado. Depois da sua conversão, não se fala mais da companheira de Paulo. Eu acredito que a companheira judia pode ter deixado ele quando ele se converteu, ou até mesmo ele deixado a mulher para poder se dedicar a Cristo. Eu não sei, é outra coisa difícil de explicar, mas quando Paulo está orientando, por exemplo, os romanos, lá em Coríntios capítulo 7, a respeito dessas questões sexuais, ele bate logo na cabeça do prego. Ele fala, ó, é melhor casar do que ficar abrasado, né? É melhor casar do que ficar aí pegando fogo, soltando fiasco ou faísca, né? Então pode ser que tenha sido isso. E um dos grandes reformistas que defenderam essa tese foi o próprio João Calvino, entre outros tantos reformadores. Então, para eles, o espinho na carne poderia ser algo de cunho interno de Paulo. A terceira seria uma doença específica. Essa é a terceira posição. E aqueles que defendem essa visão, eles defendem com base no único versículo. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. É por isso que eu digo que teologia é uma coisa muito subjetiva. O cara pega esse versículo e já imagina que Paulo era quase cego, porque ele escrevia letras grandes, porque ele tinha pessoas para poder escrever as cartas dele. Então aí, para alguns, eles pegam isso e essa interpretação, ela já é um pouco mais moderna, diz que o espinho na carne de Paulo era um problema físico, para ser mais exato, um problema nos olhos. Alguém já ouviu falar sobre isso? É uma possibilidade, é o que se diz hoje na teologia moderna, né? Seria uma interpretação mais literal, uma interpretação que seria um espinho, literalmente, na carne, literalmente. E, apesar de terem alguns teólogos e pensadores que pensam dessa forma, alguns, e na maioria, têm dificuldade de ver deste jeito, por uma série de motivos que, como eu disse, eu não vou entrar aqui. E a última é a questão da possibilidade da fraqueza. Em 2 Coríntios 10, capítulo 12, no versículo 10a, ele fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. E no 12, 9a, ele diz: a minha graça te basta, Jesus dizendo, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, ele pode estar se referindo ao espinho na carne como sendo a sua condição de fraqueza. Ele olha para tudo aquilo que Deus está fazendo diante da vida dele, ele olha para si e fala: não, eu não tem como caminhar essa vibe é muito louca para mim, não tem como chegar junto, não tem como encarar isso não, eu sou fraco. Senhor, tira esse espinho da minha carne, me ajuda a lidar com isso. É uma palavra que é usada em outros textos da Bíblia, mas de todas essas possibilidades, só temos uma certeza para poder desvendar o que é esse espinho. É que não podemos afirmar que seja nenhum deles. Não dá para afirmar. E se você imaginou que eu fosse desvendar esse segredo hoje, lamento, mas infelizmente não posso fazê-lo e vou ter que frustrá-lo. Você não vai ouvir da minha boca qual é, porque eu não sei. Tudo que sei é que eu não sei. Eu tenho a minha própria visão a respeito disso, mas eu não sei. Mas apesar da gente não conseguir saber,
qual era o espinho na carne, existem algumas lições no texto que se aplicam perfeitamente na nossa vida. E é como eu disse, é interessante que existem essas várias possibilidades, porque você vai poder encaixar na sua vida de acordo com a sua própria necessidade. Alguém já disse uma vez, e eu já repeti aqui, que alguém pode ouvir o texto de João 3,16 várias vezes e interpretar de formas diferentes, ou tirar para si lições diferentes, porque a interpretação é uma só, é amor de Deus, o ponto final, né? Mas tirar para si lições diferentes. O certo é que as verdades que nós vamos falar aqui se encaixam na sua vida perfeitamente, na minha vida e na vida de todos nós. Será que se você olhar para a sua vida, já começando a refletir sobre o que eu disse, dentre as coisas que eu apresentei, existe alguma que se encaixa na sua vida? Será que você tem algum espinho na sua carne, que você tem pedido para Deus, mais de uma vez, para Deus tirar? Então nós vamos conhecer alguns fatos importantes sobre o espinho na carne de Paulo, para que a gente possa lidar com o nosso de uma maneira mais efetiva. O primeiro fato importante que eu quero destacar nesse episódio do espinho na carne é que esse espinho na carne era uma situação de caráter de origem espiritual. Preste atenção. A origem dele era espiritual, independente da interpretação. Era de origem espiritual. A Bíblia diz que o espinho na carne aqui era um mensageiro de Satanás. Nós não somos místicos na prática, né? Graças a Deus nós temos um equilíbrio, mas na essência nós precisamos ser. Porque o Evangelho de Cristo é místico, ele é sobrenatural, ele é misterioso. E é óbvio que existem questões espirituais que nós não conseguimos entender com os olhos humanos. Tem coisas que são espirituais e ponto final. Questões que fogem do natural. Questões que são completamente sobrenaturais. E nós precisamos entender isso. Essa questão era uma questão espiritual. E nós precisamos aprender a lidar com questões de caráter espiritual. Deus é espírito. E o entendimento de Deus de forma mais efetiva só se dá numa compreensão espiritual. O homem natural não entende as coisas de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós temos duas figuras que nos ajudam a entender Deus. É o antropomorfismo e o antropopagismo. Patismo. Antropomorfismo e antropopatismo. Um dá conta da gente dar características humanas para Deus, para a gente entender Ele. É que a gente fala as mãos de Deus, os olhos de Deus, mas Deus não tem mão, Deus não tem olho. Mas pastor, não está escrito na Bíblia que as mãos de Deus está, mas também está escrito que Deus ele toma conta de nós como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Será que Deus tem asa? Né, igual galinha? Não. Tem bico? Não. Isso é antropomorfismo. E antropopatismo é dar a Deus sentimentos como o nosso. Por exemplo, quando você diz que Jesus se alegrou, a gente entende o que a gente está dizendo, mas isso é uma figura. Porque a alegria de Deus não é como a nossa. A alegria de Deus ela não é provocada em Deus pelas mesmas substâncias que provocam a nossa alegria. A tristeza de Deus, a ira de Deus é diferente da nossa ira. Então a gente usa essa figura. Assim sendo, para entender Deus, sem usar essas figuras, porque aí o meu entendimento vai ficar muito raso, eu tenho que ter uma visão espiritual. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E o que é natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Se você tem uma relação espiritual com Deus, você precisa entender que todas as coisas na sua vida, elas são espirituais. Paulo estava vivendo, esse espinho na carne, era uma situação espiritual na vida de Paulo.
Assim como todas as coisas na nossa vida são espirituais. Já falei sobre isso. Aliás, falei de manhã esse negócio dessa dicotomia, né, que isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. Isso não existe, irmãos. Na vida do crente tudo é espiritual. Da hora que você acorda, que você dá um bom dia, todas as coisas que você faz, até na hora que você vai dormir, que você dá uma boa noite. Tudo é espiritual na vida do crente. E aqui eu não estou me referindo a línguas estranhas, não estou me referindo a milagre, a ver anjo, a ver luzinha cortando de um lado para o outro, não é nada disso não. Eu estou me referindo literalmente à vida espiritual, espiritualidade genuína, espiritualidade verdadeira em relação a Deus, no campo do sobrenatural. Paulo estava vivendo uma situação sobrenatural, e é possível que o seu espinho na carne, o meu espinho na carne, seja uma situação espiritual que nós estamos vivendo, uma experiência sobrenatural que vai redundar para a glória do nome do nosso Deus. Isso é bem possível. Independente de qual espinho seja, de qual fraqueza seja, perseguição, ou seja lá o que for, Paulo reconhece como experiência espiritual que vinha de Deus, através de uma ação de um mensageiro de Satanás. Parece até meio contraditório, né? Mensageiro de Satanás vindo de Deus, mas não é não, porque todas as coisas procedem de Deus. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Lembra na tentação do deserto, que nós falamos há pouco, de Jesus Cristo? Quem é que estava tentando Jesus lá? Satanás. Mas Deus estava no controle? Sim, sem dúvida nenhuma. Lembra de Jó e das investidas de Satanás sobre a vida de Jó? Quem foi que investiu contra a vida de Jó? Foi o diabo. Mas Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. Será que Deus estava alheio à vida de Jó durante todo aquele processo? Ele nunca esteve alheio, assim como na vida do próprio Paulo. Apesar do espinho da carne, Deus nunca esteve alheio à vida de Paulo o tempo todo. Deus estava ali no processo difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vivendo um momento difícil na sua vida? Deus está contigo. Não desanime. Deus, Ele continua contigo, Ele vai estar contigo o tempo todo. Assim como Deus não estava alheio ao processo de Paulo, assim como Deus não estava alheio ao processo de Jó, Deus não está alheio ao seu processo. Se durante a minha fala você pensa em algum tipo de espinho, de qualquer natureza dessas que eu falei, eu quero dizer para você, olha aqui para mim, preste atenção. Deus está no controle. Você precisa acreditar nisso. Deus está no controle sempre. Ele nunca deixou de estar no controle. Todas as coisas referentes à vida do crente sempre serão questões espirituais. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você está nos assistindo em casa nesse momento? Porque houve uma grande experiência espiritual na sua vida, quando Jesus entrou no seu coração. Quantos aqui tem Jesus no coração? Levante a mão. Glória a Deus. Isso foi uma experiência espiritual, porque naquele momento você foi cheio do Espírito Santo de Deus, e até hoje o Espírito Santo de Deus vive em você, porque Cristo vive em mim, e eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Isso não é uma experiência espiritual, irmãos? Sim ou não? Claro que é. Apesar de toda a luta, apesar de toda dificuldade, olharmos para um lado, olharmos para o outro e vermos grandes dificuldades diante de nós, o Senhor está conosco. E eu te garanto, você que já viveu muitas ou poucas experiências espirituais, você vai viver muitas outras durante toda a sua vida. Esteja atento e você verá.
A segunda verdade que eu quero destacar nesse evento é a permissão de Deus. Deus permitiu que Paulo passasse por aquilo. Por que Deus permitiu? Porque o sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas o ajudou a crescer na sua experiência espiritual. É o que Deus faz conosco. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações do jeito que nós esperamos, que nós queremos. Nem sempre, eu já falei sobre isso. Deus responde com não, como respondeu aqui para Paulo. Não, Paulo, não adianta não, já pediu 3 vezes, pode pedir 100. A minha graça te basta. Não adianta. Como respondeu Abraão, ele respondeu de outra forma. Abraão pediu um filho e Deus falou, ó, beleza, vou te dar um filho, você aguenta um pouquinho, só esperou 25 anos. E Elias, por sua vez, pediu que o fogo caísse do céu e caiu na hora. Deus é assim, Ele vai responder segundo a sua vontade. E mais, Deus não precisa dar explicações nem para Paulo, nem para mim, nem para você, do porquê das suas decisões. Ele não é obrigado a explicar para nós o porquê ele fez determinada coisa. Para Paulo ele disse, a minha graça te basta, está pronto. Só a minha graça. Nós precisamos entender, eu já falei isso aqui de manhã, e mandei também na devocional dessa semana. Deus é o autor, o escritor da nossa história. Ele é o escritor da nossa história. E aí, para a gente entender o que é isso, vamos pensar de novo na história de Jó. Jó, Deus conversa ali com o diabo, e o diabo, está vendo Jó? Ele faz assim porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou, pode tirar tudo, vai lá. Só deixa a vida. E aí Jó começou a perder as coisas. Será que Deus chamou Jó para conversar? Jó, vem cá, vamos bater um papo. Você vai perder tudo, mas você relaxa, vai dar tudo certo. Deus fez isso com Jó? Deus deu alguma satisfação para Jó? E nem precisava, porque Deus estava escrevendo a história de Jó. Jó era só o protagonista, Deus é o escritor. Deus está escrevendo a nossa história, irmãos. Ele está escrevendo a tua história. E na tua história vão ter coisas positivas, vão ter coisas negativas, vão ter coisas ruins, vão ter coisas boas, vão ter dificuldades, vão ter facilidades. Mas uma coisa é certa, nós precisamos acreditar, confiar, que Deus sabe o que está fazendo. Todas as coisas têm a permissão dEle. Está vivendo uma luta? Tem a permissão de Deus, irmãos. Eu não sei qual é a origem pode ser você mesmo, o seu vacilo. A origem pode ser a maldade de alguém. A origem pode ser qualquer coisa. Mas tem a permissão de Deus. Deus não tirou seu espinho ainda? Lembre das palavras dele a Paulo, a minha graça te basta. E receba essa palavra como sendo para você também. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, que eu te falo sempre aqui. Deus está no controle. Deus está no comando. Ele faz tudo conforme a sua vontade, para a sua glória e para o nosso bem-estar. Ou nós acreditamos nisso ou não acreditamos. Se você não acredita nessas coisas, Evangelho do Capitão Nascimento, capítulo 5, versículo 4, pede para sair. Está no lugar errado. Porque aqui nós vivemos pela fé, aqui nós acreditamos, aqui nós vivemos para a glória de Deus. Sabemos que Deus é o escritor da nossa história, que nós somos protagonistas, e que é Deus quem vai dar a direção da nossa vida. É claro que muitas vezes Ele vai dar a você o direito de escolher. Aí as escolhas são suas. Mas lembrando que sempre Deus cuida de nós. Precisamos seguir adiante como Paulo. Deus disse não para Paulo e Paulo falou, então tá bom, então eu vou parar. Estou de mal, corta aqui. Paulo não fez isso, não. Seguiu adiante, tá bom. Tua graça me basta mesmo. E Paulo seguiu adiante.
E foi bênção na vida de muita gente. Está sendo bênção na nossa vida agora. É ou não é? Nós estamos ouvindo aqui um texto que ele falou, que ele escreveu, ele deixou para nós, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos seguir adiante como Paulo, mesmo em meio às dificuldades, apesar de espinhos, apesar de lutas. Não devemos desistir. Deus está conosco, Ele está no controle. Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Ou você crê, ou você não crê. E para terminar, uma terceira e última colocação, e essa bem rápida. O evento do espinho na carne de Paulo foi uma experiência extremamente antagônica. Ela foi ruim e foi boa ao mesmo tempo. Olha que situação. Ela era ruim porque o espinho na carne atormentava Paulo. E ele queria muito se livrar daquilo, ele queria poder viver sem aquilo. E a experiência, o lado bom da coisa, é que o espinho servia para Paulo se colocar no seu lugar, para ele não se exaltar. A Bíblia diz que Deus não curou Paulo do espinho na carne para mostrar o seu poder, mas deixou claro para ele que a graça bastava. Quando estava fraco, quando estava em sofrimento, Paulo podia ver o sucesso do seu ministério e podia entender, por causa da sua fraqueza, do seu sentimento, do seu espinho, que nada daquilo dependia dele. O dia que eu achar que eu, como pastor, sou quem faço diferença nessa igreja, nessa cidade, acabou meu ministério. Não sou eu, é Deus. Só Deus. E se não for Deus, ai de mim. Se não for Deus, ai de nós, igreja. Só Deus. Paulo, ele foi privilegiado em receber visões e dons mais do que tudo da parte de Deus. Mas aquele espinho estava lá e, conforme ele mesmo diz, para não me ensoberbecer, para não me tornar maior do que eu sou. Deus usou então a cruel ação de Satanás, e eu não sei qual foi, eu sei que veio através de um mensageiro dele, para o bem de Paulo. Satanás tenta nos destruir, mas Deus usa até as situações mais difíceis para nos ajudar a crescer e aprender. Seu espinho na carne é coisa ruim? Seu espinho na carne é coisa boa? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus tem o controle da sua vida. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Nessa noite de domingo, nós não conseguimos entender quais são os espinhos ou o espinho na carne de Paulo. Mas podemos entender que essa experiência o levou a crescer ainda mais na presença de Deus. E se você tem um espinho que te incomoda, no nome de Jesus Cristo, se você tem um espinho que te incomoda, coloque diante de Deus agora, mais uma vez. Mas não assim, na convicção de que Deus vai te livrar dele, mas que Deus vai fazer o melhor por você. De repente o espinho é para o seu bem, e você não sabe. Olha para dentro de si agora, e nós vamos orar, pedindo a Deus que revele tudo aquilo que nós ouvimos no nosso coração, como sendo uma experiência positiva de Deus para a nossa vida. E assim venceremos para a glória de Deus.